11 horas em point, como diz meu pai. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão ouvindo? Como que o áudio tá hoje? Tá ok? Imagem? Tá dando algum reflexo? Bom dia, Vinícius. O Vinícius é sempre pontual. Ele é uma gracinha. Meu pupilo. Tudo ok. Davi, Ana, Vinícius, bom dia para vocês também. Laura. Duda, Rafa. Tudo ok hoje. Que bom. Valéria. Já teve algumas pessoas me perguntando, gente, a aula vai ficar salva, tá? Como a aula de terça-feira, tá? A gente já vai encaminhar para o pessoal, eles já vão organizar a edição do vídeo e upar no YouTube, tá? Oi, gente. Nós somos pontuais, quer ver? Exatamente 11 horas, quer ver? Viu? 11 horas em ponto. No prédio. Cadê, mano? O pessoal hoje tá demorando a conectar. Deve ser essas internets da vida. Gente, as fotos já estão lá no grupo, tá? Aí quem conseguiu assistir a aula pelo computador e for acompanhar, a gente já mandou as fotos lá para vocês, tá? Aí depois eu mando as fotos novamente com as observações que a Jana colocar, caso alguém não consiga acompanhar a anotação. Jana, pode ir fazendo as suas introduções, tá? Tá, só trabalho do meu coração. Desenho do cara. Não, não tão ruim assim, não. Bom dia! Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, queridos. Mais uma vez, saudade, tá? E hoje, como eu mandei pra vocês lá no site, eu coloquei o roteiro e coloquei também um pouquinho de exercícios, tá bom? Igual a gente vem fazendo sempre. E aí, eu achei melhor começar a orgânica pra gente linkar com aquelas coisinhas que a gente falou sobre polímeros. E aí, vocês separaram que eu desenhei um coração lá em cima? Quem me conhece sabe que orgânica é a matéria que eu mais gosto. Então, eu fico muito feliz de dar aula de orgânica, mais do que nunca. E eu acho que vocês também vão gostar. É uma matéria tranquila, a gente vai fazer a introdução da química orgânica. Para isso, a gente vai gastar 2 aulas, portanto, a gente vai começar essa semana a introdução de orgânica e vai terminar só semana que vem, tá bom? No roteiro, eu coloquei só a aula de hoje para ficar mais fácil. E coloquei só 15 exercícios para não ficar misturando muito, porque eu achei que a gente teve essa mistura muito grande quando a gente falou de polímero, tá bom? Então, quando vocês entrarem no site, vocês vão encontrar o roteiro dessa aula de hoje e mais 15 exercícios. Semana que vem, eu vou colocar o roteiro da aula de semana que vem, que é a segunda parte da introdução de orgânica, e mais 15 exercícios, tá bom? Pra gente finalizar. Gleice, eu posso começar? Pode. A galerinha já entrou? Sim. Em massa? Ó, nós estamos com 37 conectados, tá? Mas teve um pessoal que já mandou mensagem, falou que ia trabalhar no horário, não ia conseguir acompanhar.
Então, Mas nós começar. vamos disponibilizar a aula depois. Então vamos começar. Ó, eu dividi a aula de hoje em 3 partes, tá? A primeira parte é a parte de histórico. A gente vai entender como é que surgiu essas subdivisões da química. Porque, ó, a gente vai falar hoje de química orgânica, não é? A gente tem outras subdivisões. A gente tem a química inorgânica, a química geral, a bioquímica. Como que surgiu essa ideia, esse esquema de química orgânica, tá? Então, a primeira parte da aula hoje é em relação ao histórico, ok? Como é que surgiu isso? A segunda parte, a gente vai falar do carbono. Vocês vão ver que ele é o foco de tudo, tá? É como se fosse o nosso ator principal. E por fim, a gente vai fazer um parâmetro de comparação na terceira parte de química orgânica e química inorgânica, para não ter dúvida e vocês entenderem direitinho que existem alguns compostos inorgânicos que possuem o carbono, mas aí não vai ter a confusão na cabecinha de vocês, ok? Vamos começar na primeira parte, onde a gente vai falar sobre o histórico, ok? Vocês estão vendo aqui que eu fiz como se fosse um esquema que eu tenho costume de fazer. Primeiro eu coloquei para vocês esse cientista aqui, ó, esse estudioso, o Shelley. Olha só, nessa época aqui, que foi em 1742, entre 1742 e 1786, ele começou a fazer alguns estudos e os estudos dele envolviam ele isolar alguns compostos. Então, olha o que ele conseguiu fazer. Esse aqui, esse cientista aqui, ele conseguiu isolar o ácido tartárico a partir da uva. O que mais que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu isolar o ácido cítrico do limão. Ele conseguiu isolar a ureia da urina. O que mais ele conseguiu fazer? Ele conseguiu isolar e estudar o ácido lático do leite. E aí ele foi fazendo isso. Vários processos ele conseguiu fazer, onde ele pegava o composto leite, onde é uma mistura de coisas, e conseguiu ali estudar, isolar o ácido lático. O mesmo ele fez com a uva, limão, urina, dentre outros trabalhos. E aí, com isso, ele percebeu que ele conseguia vários compostos de algumas outras coisas, tipo leite, frutas, né, tipo uva, limão. Só que aí ele percebeu que tinha a ver com seres vivos, certo? Ele não sintetizava, ele conseguia isolar. Aí, em 1777, esse estudioso aqui propôs o seguinte: bom, de acordo com alguns estudos, principalmente de Shelley, mas outras pessoas também estudavam na época, né? Ele propôs a divisão da química, tá? Então eu vou dividir a química em 2 subdivisões grandes, que são as maiores que a gente tem. A química orgânica e a química inorgânica. Isso foi a proposta dele. O que ele propôs? Quando eu falar de química orgânica, eu estou falando de coisas vegetais, animais e tudo mais. Igualzinho a gente tem aqui no Shelley, ó, a uva, eu consegui extrair, o limão, a urina, né, de animais e tal, o leite. Então, tudo que eu tinha ali do reino vegetal, animal, eu ia falar que era a química orgânica. E ele propôs que tudo que eu falava do reino mineral, eu ia chamar de inorgânica. Água, ácidos, bases, coisas do gênero, tá? Essa foi a proposta do Bergman. Na mesma época ali, um pouco depois, Lavoisier já via que essa proposta de Bergman, vindo sustentada por Shelley, tinha o carbono como foco. Mas não deram muita moral para ele, não. Até então, o que aconteceu? A química estava dividida nessas 2 subdivisões grandes. Química orgânica e química inorgânica. Até que, um pouco depois, Berzelius reparou o seguinte: tudo que eles conseguiam extrair, que era chamado orgânico por Bergman, vinha de animais,
vinha de plantas, então precisa de alguma coisa que era ser vivo. Então ele, fortalecido pela época, os estudiosos da época, todos os cientistas da época, proporam o que a gente chama de vitalismo, que é a teoria da força vital. Eles, na cabeça deles, eles proporam que esse vitalismo seria o seguinte: eu vou chamar de orgânico aquilo que é derivado de um ser que é vivo, de um animal, de uma planta, alguma coisa, um ser vivo. Então, se eu preciso de vida para ter o composto orgânico, eu vou chamar de vitalismo. Então, a ideia de Berzelius é da época do vitalismo. O que é um composto orgânico? Aquele que é derivado de ser vivo. Mas, esse cara aqui complicou a situação. Mas já foi em 1828. O que aconteceu que ele fez a situação toda se reverter? Ele conseguiu sintetizar a ureia no laboratório. Até então, como que eu conseguia a ureia? Eu conseguia a ureia a partir da urina de animais, não é assim? E aí, se eu preciso da urina para conseguir a ureia, beleza, vitalismo, eu preciso de uma força vital. Mas e se eu conseguir sintetizar a ureia no laboratório sem nem passar perto da urina? Ah, então aí o vitalismo não vai se encaixar, ele vai ficar ultrapassado. Então a ideia foi essa. O que ele fez no laboratório? Ele pegou o cianato de amônio, que é um composto inorgânico, esse composto aqui, com tratamento, aquecimento, ele conseguiu fazer a ureia, sintetizar a ureia, produzir a ureia no laboratório. Tá vendo que a partir de um composto inorgânico, então esse aqui é um composto inorgânico, que chama cianato de amônio. Ele só sintetizou no laboratório, ele só tratou o composto e aí produziu isso aqui, que é a ureia. Até então, chamada de composto orgânico porque era derivada de ser vivo. Alguém tinha que ter a urina, produzia a urina, da urina eu isolava a ureia. Agora não mais. E aí começaram a pensar, se esse cara, Euler, conseguiu sintetizar a ureia sem precisar de ser vivo, sem precisar da urina, sem precisar de um animal, sem precisar da urina mesmo, então peraí. Eu não posso mais falar do vitalismo. Eu não posso mais falar que a ureia é um composto orgânico porque é derivado de ser vivo. Nessa época, então, a questão do vitalismo e dessa questão original de orgânica foi ultrapassada. Aquela ideia de que a ureia precisava ser metabolizada por um ser vivo e aí tendo o fígado, o rim para participar de tudo aquilo ali, já era. Aí o que aconteceu? Como eles viram que tinha um buraco muito grande nessa ideia de vitalismo e de derivado de ser vivo, vários outros cientistas começaram a estudar sobre isso. Será que eu consigo então sintetizar outros compostos no laboratório? E aí, uma das pessoas que se destacou foi Berthelot, que a gente escreve, né? Mas Berthelot. O que esse cara conseguiu fazer? Ele conseguiu sintetizar um monte de composto orgânico no laboratório, sem precisar de nenhum ser vivo para produzir nada para ele. Ele conseguiu fazer a síntese no laboratório. E aí ele enterrou de vez, 5 palmos no chão, a questão do vitalismo, a questão do ser vivo. Aí foi necessário uma ideia nova, certo? Que ideia nova? Bom, a gente precisa de um conceito novo de química orgânica. O que a gente considera então hoje que é o conceito de química orgânica? Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contêm o elemento químico carbono. Coisa que Lavoisier, em alguns estudos publicados dele, ele reparou que esses compostos aqui que foram isolados, esses compostos que foram falados aqui em Bergman, vitalismo, ele reparou que tinha o elemento carbono em todos esses compostos aí, mas não deu
deram muita moral para ele, não foi? Então, hoje, atualmente, o que é química orgânica? É a parte da química que estuda os compostos do elemento químico carbono, ok? Sim? Beleza? Dúvidas? Isso. Pra mim que eu vou abrir, eu vou beber água. E aí, pessoal? Compreenderam essa linha histórica? Tem alguma dúvida? Quer que a Jana repete alguma parte? Diga. Ó, por enquanto tá subindo os joinhas. Vamos esperar um pouquinho. Ah, não, essa parte histórica é cobrada no vestibular? Ela falou que achou novidade porque ela nunca tinha ouvido ainda. A gente vê pouca coisa. Quando você vê mais, por exemplo, Enem, vestibular, é mais essa parte de funções, de cadeias, né? Mas por que eu acho interessante a gente sempre falar? Primeiro que é muito rápido, né? É uma parte muito rápida. Segundo que se cair alguma informação que é necessária para você resolver de interpretação, você sabe. Eu acho que é interessante a gente saber de onde que veio, que aí você consegue lembrar qual é o conceito. Porque o conceito atual, realmente, você vai precisar para os vestibulares. Então, você vê que teve todo um esquema, todo um histórico para poder chegar no que a gente chegou hoje. Não foi um cientista que chegou e falou, olha, vou falar que a orgânica é do composto carbono. Mas por quê, né? Porque, olha só, a gente teve todo um histórico desde 1742, tá? É óbvio que tem todo um histórico muito maior. Aqui eu só coloquei pontos importantes e nomes importantes, tá? A Isabelle pediu para você repetir a questão de 1777. Nessa época aqui, o Bergman, ele que propôs a subdivisão. Como ele viu várias pessoas fazendo isso que Scherer estava fazendo, e estudando e tudo mais, ele propôs a divisão da química. Bom, vamos dividir a química em dois? Em química orgânica e química inorgânica. Isso foi em 1777. Ele falou que a química orgânica seria aquilo que seria estudado nos reinos vegetais e animais. Enquanto a química inorgânica seria estudado aqueles reinos minerais, tá? Foi a proposta dele. Eu coloquei Lavoisier pequenininho aqui porque na época Lavoisier publicou algumas coisas falando que todos os compostos ditos orgânicos tinham carbono por coincidência. Mas ninguém deu muita moral, ele também não fixou muito nisso não, tá? Então foi Bergman que propôs a primeira subdivisão de orgânica e inorgânica. Vanessa, a sua pergunta foi respondida agora porque ela perguntou o que Lavoisier tinha a ver com a questão de 1977. Foi mais ou por causa menos do carbono. disso. A Larissa está perguntando se eles já viram essa matéria. A Larissa é de Arcos, então eu acredito que... Não sei. Né, Mas ela provavelmente não, porque a Marcele, né, deve estar seguindo normalmente e essa matéria ela é bem mais pra frente. Na verdade, eu e a Marcele, a gente pensou em matérias que ninguém viu. Porque não faz sentido, por exemplo, eu dar a matéria de ligação química. Teve sala que eu dei aula que já viu, teve sala que não viu. Então não faz sentido eu dar uma matéria que pessoas já viram, outras não, entende? Então essa é uma matéria nova para todo mundo. E a introdução da química orgânica ela é muito importante. Qualquer momento que você der ela, e como é uma subdivisão, acredito que a Marcele não tenha visto com vocês ainda, tá bom? A Thalia está perguntando se tem necessidade de ela decorar o nome dos pesquisadores ou só a regra geral de criação. Então, decorar é complicado, né? Quando a gente decora, a gente entende que depois a gente esquece. Então, o sentido não é decorar, é você entender todo o processo. Por que eu passei do histórico? Para você entender por que a gente chegou no que a gente chegou hoje. Ficar lembrando de cientistas e tudo, nesse momento, eu acho que você não precisa nem focar nisso. Você precisa entender o que eu quero, que é o histórico da química orgânica para chegar no que chegou hoje. Não precisa ficar decorando. E decorar, a gente precisa aprender o contexto da coisa. Eu acho que decorar é complicado, tá? E não precisa ficar lembrando
Scher, Bergman, Berzelius, Uller. Um das que a gente mais fala é esse aqui, ó. Porque foi ele que acabou mudando toda a coisa, né? Olha lá. Mas não precisa ficar fixando em nomes assim, não. Só entende o contexto. Todo conceito histórico é importante. Vocês ainda vão poder usar esse contexto histórico em alguma redação. Porque tudo que se aprende é repertório cultural. Então, vou fechar de novo. A Gi perguntou. Ela perguntou se você poderia voltar novamente na parte da teoria da força vital. Então, vitalismo, força vital, foi quando Berzelius e vários outros estudiosos da época viram que tudo aquilo que era orgânico precisava de um ser vivo para produzir alguma coisa. Então aqui, ó, um ser vivo produziu o leite e eles conseguiram extrair o ácido lático. Um ser vivo produziu a urina e aí eu consegui tirar a ureia, entendeu? Então eles começaram a pensar que a química orgânica tinha a ver com o vitalismo, com força vital, ou seja, eu dependia de um ser vivo, vida, para conseguir o composto orgânico, entende? Coisa que depois a gente viu que não precisa. Aliás, ó, deixa eu dar um exemplo. Sei lá, a gente vai fazer uma bala ou uma gelatina de sabor canela. Você acha mesmo que eu pego aqui um monte de canela numa indústria, põe aqui tanto de canela lá, ou tudo mais, para poder dar um saborzinho de canela? Não, você pega só o sensorial da canela, sintetizado e coloca lá. Entende? Então a ideia é você sintetizar o composto. Eu não precisei de um ser vivo para poder produzir. Ok? É igual o que a gente vai estudar muito em orgânica. Aquilo que tem as balas, por exemplo, que tem cheiro de banana, que tem cheiro de tal coisa, entende? Esses dias eu estava até rindo, Gleice. Mas eu gosto muito daquela bolacha de sabor pizza. Eu peguei a pizza, fiz a bolacha. Não, o que a gente faz? A gente faz um sensorial, não é assim? Então aqui no laboratório eu fico brincando que isso ajudou muito a gente a sintetizar as coisas para a gente ter vários produtos. Então eu não preciso de um ser vivo para produzir aquele produto orgânico. Eu posso sintetizar ele no laboratório. Estragou minha infância com as balinhas de canela. Ó, o Vinícius está pedindo para confirmar. O delta em química significa aquecimento. E em cima da seta resulta em sim. Porque delta quer dizer variação, não é? Só que se você colocar o delta em cima da seta resulta em, quer ver qual aqui, beleza? Essa seta aqui, ó, chama resulta em. É porque, tipo assim, ó, cianato de amônio com aquecimento resulta em ureia, entende? Toda vez que você vê esse triângulozinho que você falou delta, em cima da seta resulta em, é aquecimento, tá? E para finalizar, tá? Para a gente passar para a segunda parte, a pergunta da Ana. A teoria da força vital se relaciona com o fixismo da biogênese? Então, não sei. Aí você tem que olhar isso com... Não sei. Depois você olha sobre essa biogênese. Eu não posso falar coisa que eu não sei muito bem. Depois eu falo besteira, tá? Eu não posso te confirmar porque eu não tenho conhecimento da outra parte que você perguntou. Tenho medo de falar besteira. Vamos lá. O que mais? Encerramos aqui as perguntas, tá? Pode seguir, Jana. Ô, gente, tá dando um reflexozinho. Esse reflexo em cima tá incomodando vocês? Tá dando para enxergar que tá escrito carbono, Z igual a 6, setinha igual a 12 U? Precisa mexer na iluminação ou tá ok? Manda aí pra mim, tá, Jana? Pode ir? Então aqui, ó. Agora a gente vai começar a segunda parte que eu falei com vocês, tá? Nessa segunda parte, o que a gente vai ver? A gente vai ver por que o carbono é tão especial. Eu não falei para vocês que depois de todo esse histórico, a gente chegou no conceito atual de química orgânica? O que é o conceito atual de química orgânica? Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contêm o elemento carbono. Aí que vem, né? Por que ele é tão especial? Quais são as peculiaridades dele? Qual é a singularidade dele? Por que ele é tão especial? Então, esse segundo tópico vai ajudar a gente a classificar o carbono,
a mostrar essas peculiaridades, o que o carbono tem de especial, tá bom? Então eu coloquei aqui, primeira coisa é falar sobre ele no geral. Ele tem número atômico 6, quer dizer que ele tem 6 prótons dentro do núcleo, tá? O que mais? Ele tem massa 12U. A gente aprendeu que nós temos isótopos, certo? E aí se a gente fala de uma média, aquele mais abundante é o que tem massa 12, tá bom? O que mais? Ele se encontra na família 4A. Que é a família lá do carbono, tá bom? É a coluna ou família 4A, ok? Dito isso, ele tem 4 elétrons na última camada. O que mais que a gente pode falar? O carbono tem vários estados alotrópicos. Ó, estado alotrópico é quando eu tenho um monte de carbono ligado com carbono, ligado com carbono, carbono. É só carbono ligado com outro carbono. Só que a maneira que eles se organizam no espaço faz com que ele produza produtos diferentes. Vamos nos exemplos? Ó, se eu tiver só carbono ligado com carbono, mas estrutura um pouco mais amorfa, eu formo o que eu chamo de grafite. O grafite do lápis, a pedra grafite, que é riscável, que a gente utiliza para escrever. Grafite, carbono. Mas, se eu tiver ligação de carbono com carbono um monte, com uma organização um pouco mais cristalina, um pouco mais organizado, eu formo diamante. Olha que legal. E pensa, o carbono é feito de quê? Ó, desculpa. O diamante é feito de quê? Só carbono. O grafite é feito de quê? Só carbono. Mas a maneira que eles se ligam no espaço, espacialmente falando, é que faz a diferença. Olha, pensa num diamante. Pensa num grafite. Como eles são diferentes? Como eles são diferentes? Visualmente falando, as propriedades, olha só, o grafite é riscável, tanto é riscável que a gente utiliza para lápis. O diamante não é. O grafite é mais quebradiço, o diamante não é. Então imagina, 2 estados alotrópicos do carbono e que tem um produto totalmente diferente. Não só esses 2, eu posso ter também o fulereno e o nanotubo. O fulereno tem mais de um tipo e a estrutura dele no espaço é linda, parece uma bola de futebol, para te falar bem a verdade. E os nanotubos são materiais que estão sendo muito estudados e utilizados, né, para utilizações e aplicações diversas hoje em dia, para biomateriais e tudo mais. Então imagina, eu tenho 4 estados alotrópicos. O que a gente mais vê, que a gente consegue pensar e conhecer, né? Pensar numa estrutura, é o grafite e o diamante, que a gente tem contato. O fulereno e o nanotubo é bem sintetizado, né? Não tem na natureza, é uma síntese. Então a gente não tem tanta ideia de como seja o material. Mas pensa e foca no grafite e no diamante. Só para vocês terem uma ideia, estados alotrópicos diferentes, sendo que eles são compostos da mesma coisa, só carbono. Então, se eu perguntar para vocês, qual é a composição do grafite? Carbono. Qual é a composição do diamante? Carbono. Qual é a composição do fulereno? Carbono. E do nanotubo? Carbono. A maneira que eles estão ligados de forma espacial é que faz a diferença de cada um dos produtos, ok? Então, de forma geral, sobre isso o carbono. Agora, eu chamei de tópico 2.1. Então, a gente continua falando sobre essa questão do carbono e as suas singularidades, peculiaridades, por que ele é diferentão aí, especial. E nesse primeiro aí, o que eu falo? Bom, a gente pode olhar, interpretar ele segundo o tipo de ligação que ele pode fazer. Por isso que eu coloquei aqui, ó, tipo de ligação. E coloquei 2 tópicos para vocês subdivididos, subdivisões. Ele pode ter um tipo de ligação saturada e um tipo de ligação insaturada. O que é isso? Vocês já viram quando a pessoa fala assim, aqui, cansei de você, saturou. Acabou. O que é, Gleice? Saturou.
Tipo assim, tô morrendo de raiva. Oi, saturou, acabou. É como se estivesse no limite, não é? Encheu, chegou na borda. O saturado, vocês podem ter essa mesma ideia. Imagina o carbono com ligações saturadas. Ele vai fazer todas as ligações que ele puder, certo? Então, quando a gente fala de ligações onde eu tenho um carbono saturado, eu estou falando só de ligações simples, o máximo que der. Então, eu vou falar só de ligações sigmas. Se a gente sabe que ele está na coluna 4A, a gente sabe que ele faz 4 ligações, certo? E aí, para ele fazer 4 ligações, é que ele tem que completar o octeto dele. 4 elétrons na última camada, mais 4 ligações, pronto, completou o seu octeto, tá bom? Então, toda vez que eu falar carbono saturado, vai ter só um tracinho. Aí eu vou ter só ligações simples. Então, vamos fazer as contas. Se ele liga 4 vezes, tem que ter só tracinho. Quantos tracinhos eu vou ter que ter? 4, ok? E se ele for chamado de insaturado, aí eu posso ter ligações duplas ou triplas. Aí não vai ter só tracinho assim não. Aí eu vou ter dupla, 2 tracinhos, ou eu vou ter tripla, 3 tracinhos. E aí eu não tenho só ligações sigmas, agora eu tenho também ligações pi, ok? E aí, olha só pra gente treinar, existe uma diferença quando nas provas caem e eles falam para vocês elétrons, isso aqui é a abreviatura de elétrons, tá? Para ficar mais fácil. Elétrons pi e ligação pi, tem diferença. Ó, se eu tenho esse exemplo aqui, se eu quero saber... deixa aqui o pé, já. Deixa eu ver, achei que tinha baixado minha luz, obrigada. Caiu lá na frente. Voltando aqui. Se eu quero saber quantos elétrons π tem aqui, e eu quero saber quantas ligações π tem aqui. Vamos ver, ó. Quando eu falo de ligação, eu estou falando um tracinho inteiro. Então, ó, quantas ligações π eu tenho aqui? Ó, sigma, sigma, sigma π. Tem uma π aqui, ó. Sigma, 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 sigma. Então, quantas ligações π eu tenho aqui? Uma ligação. E se eu for saber quantos elétrons π eu tenho? O elétron, para fazer ligação, é o compartilhamento do elétron desse carbono com o elétron desse carbono aqui. Então, quantos elétrons π eu tenho? 2 elétrons. Só lembrando que a gente aprendeu isso na outra aula, ó. Deixa eu colocar onde? Aqui, ó. Se é só simples, sigma. Se é dupla, uma é sigma, a outra é π. E se é tripla, uma é sigma, as outras duas são π. Fechado aqui? Já vamos passar para outro tópico que tem muito a ver. Fechado. Pronto. Vamos passar para esse tópico que já tem a ver com o superior, tá? No tópico 2.2, eu estou falando da tetravalência dele. Se o Brasil ganhou e foi tetracampeão, é porque ganhou quantas vezes a Copa do Mundo? Ninguém falou. Eu achei que a Gleice ia responder, não respondeu. Tô brincando. Você fica trabalhando, eu te molando, né? Não. É porque, olha, eu fico carente aqui nesse momento, você tem que ser meu apoio moral. Mas eu tô prestando atenção na aula, já aprendi porque é química orgânica, por causa do carbono. Não, tá bom, tô brincando. Então, gente, ó, a ideia é o seguinte, se o Brasil ganhou 4 vezes, tetracampeão. Brasil ganha 5 vezes, pentacampeão. Ele não conseguiu ser hexa, mas tudo bem. A ideia é tetravalência,
Segue o mesmo princípio, tetracampeão, ganhou 4 vezes. Tetravalência, quer dizer que na valência dele tem quantos elétrons? 4. Então, tetravalência, o que isso acarreta? Acarreta a ele ter 4 elétrons na camada de valência. CV aqui, é camada de valência, tá bom? Ou seja, se ele tem 4 elétrons na camada de valência, para completar o octeto, então, octeto, você vai lembrar de que número? 8. Para completar 8 elétrons na camada de valência, falta quanto? 4. Portanto, o carbono faz 4 ligações. Tem uma piada que eu conto, mas eu só não conto a piada. É assim, o carbono foi preso. O que foi a primeira coisa que ele falou pro guarda? Me solta? Não, a ideia foi boa, não. Ele falou assim, olha, seu guarda, eu não tenho direito a uma ligação. Eu tenho direito a 4 ligações. Viu? Aí. Enfim, o carbono então faz 4 ligações, tá bom? Lembra que ele foi preso, ao invés de ter direito a uma ligação pro advogado dele, ele liga para 4 pessoas, tá? Agora que a Grace está rindo. Eu vou reproduzir essa piada em casa. Não, e aí, esse 4 lembra a gente a tetravalência, tá bom? Mas não é só ter 4. A tetravalência é muito mais do que isso, né? A estabilidade que o carbono tem e que fornece para os compostos orgânicos tem a ver com essas 4 ligações que ele faz, mas ele vai dando o seu jeitinho brasileiro para se organizar e se estabilizar. Então, ele faz ligação simples, ele faz ligação dupla, ele faz ligação tripla, tudo para se estabilizar, certo? Se ele fizer só ligação simples e é tetravalente, ele vai fazer 4, concorda? Se ele fizer uma ligação dupla, então ele vai fazer só mais 2. O total tem que ser 4, tetravalência. E ele consegue fazer ligações estáveis. Olha só, eu tenho uma estrutura que a gente usa para poder representar, por exemplo, o metano, que é esse composto aqui, metano. Não preocupa com o nome, que a gente vai chegar lá, tá bom? O metano, que é aquele gás metano que a gente viu lá em química ambiental e tal, ele é representado dessa maneira. Para você representar que as ligações estão para frente, você coloca cunhas, que é isso aqui. Isso aqui chama cunhas. Para você representar que está no mesmo plano, você coloca um tracinho normal, tipo esse, certo? Para você representar que a ligação está para trás do quadro, você coloca tracejado, que é esse aqui, Então, cunhas, tracejado e essa linha normal no plano. É para a gente entender que quando a gente está falando do carbono, ele tem todas as ligações do mesmo tamanho. Isso confere a ele estabilidade. E ele vai se organizando para que isso ocorra, ok? Então, essa tetravalência e esse tipo de ligação é como se estivesse interligado um ao outro. Vamos abrir para as perguntas antes da gente passar para os outros tópicos? Quem tem perguntas sobre essa parte, tipo de ligação e tetravalência. Ou se alguém quiser soltar as risadas da piadinha da Jana aqui também, agora pode, tá, gente? Duas horas depois. Se entendeu, faz joinha. O Vinícius mandou a risadinha, tá vendo? Esse Vinícius, o Vinícius não existe. Ele é o gentleman, né? Tem vários. Muito boa piada. Sabe que o Vinícius me deu um presente que eu não esqueço, que é umas sombrinhas de chocolate, assim, que eu contei pra ele, que eu lembrava da minha infância. Na sua infância tinha Cacau Show, essas coisas, Luiz? Na minha não tinha, não. Na sua tinha? Não. Então, aí a gente comprava aquelas sombrinhas de chocolate. Aí o Vinícius comprou pra mim pra me lembrar da minha infância. Tem várias. E Vinícius, daqui a pouco vem desejo de grávida. Manda, se vira. A Ana e a Larissa estão perguntando se a ligação simples é sigma e se a ligação pi, ela só existe nas ligações duplas e triplas. Exatamente. Vocês falaram certinho. Tem uma ligação? É sigma. Se eu aumentar e fizer dupla,
uma não era sigma, agora a outra tem que ser pi. E se eu fizer 3, uma é sigma, as outras duas pi. Exatamente. O João tá pedindo para repetir a tetravalência. Aqui. O que é tetravalência? É você ter na valência. O que é valência? A camada de valência é a última camada. Então, o carbono, na última camada dele, tem 4 elétrons. Para estabilizar, o que ele tem que fazer? Ligar mais 4 vezes para ficar com 8 na última camada, certo? Então, a tetravalência é você ter 4 elétrons na última camada, ligar 4 vezes para adquirir estabilidade. Pode fazer ligação simples, dupla, tripla, e o carbono se ajeita de forma que ele se organize e as ligações fiquem estáveis. Então, não é só ter 4 elétrons na última camada, é o jeitinho brasileiro que o carbono consegue fazer para se organizar e se estabilizar. Então, ele forma cadeias com facilidade. A Bia, lá de Arcos, está assim: Jana, essa questão de ligação do pi e etc., tem alguma matéria que introduz? Porque lá em Arcos, nós não entramos em ligação química. E ela está um pouquinho perdida. Então, por hora, você não precisa se preocupar com isso, não. Você só precisa saber o seguinte: é uma ligação? Sigma. 2, uma é sigma, a outra é pi. 3, uma é sigma e 2 são pi. A gente fala um pouco mais sobre isso em teorias TLV, que é teoria de ligação de valência, tá? Mas eu acho que você não precisa ficar preocupando em aprofundar isso, porque a gente não vê tanto aprofundado, tá? Eu só queria que você entendesse aqui, porque na orgânica a gente precisa bastante dela. Então, eu fico com medo, né? Que a gente tem vários alunos, assim, de vários lugares, mas não se preocupa com isso agora, em aprofundar na TLV, não, que é a teoria de ligações de valência, que é uma matéria que explica os orbitais, explica o pi, explica o sigma, mas você não precisa aprofundar. Eu acho que você vai aprender mais isso na faculdade. A ideia é que você saiba uma sigma, 2, uma é sigma, a outra é pi. E se é tripla, uma é sigma, as outras são pi. Tem que ser deformação, porque elas não conseguem fazer igualzinho, tá? Ana, então o carbono saturado só tem ligação sigma? Só. Exatamente. Foi? Mais alguma, gente? Podemos seguir? Ana Letícia, ligação simples, sigma. Ligação dupla, sigma e pipi. Dupla é sigma. Aqui, ó. Dá pra ver? Ligação simples, sigma. Ligação dupla. Uma é sigma, que é a primeira a ser formada. É aquela que é resistente, que é frontal, essa que é a forte. A outra que forma é o quê? Pi. Na ligação tripla, a primeira que forma, sigma. Depois vai formar pi, pi. Sim, Camille. Depois eu vou mandar as fotos do quadro com essas observações que a Jana colocou, tá? O quadro sem as observações que ela tá colocando ali já está nos 2 grupos de atualidades. Aí depois eu mando foto das partes onde ela colocou observações a mais, tá bom? Então eu vou fechar aqui e nós vamos seguir, tá? Se ficar alguma pergunta, assim que abrir novamente, vocês mandam e a Jana responde. Vamos lá? Agora a gente vai passar para o tópico 2.3. Então, olha, a gente continua falando do carbono, tá bom? Eu posso meio que classificar ele, ver essa diferença dele, o que ele é especial, quando eu interpreto a quantidade de carbonos que estão ligadas nele. Então, funciona assim. Cada carbono, lembra que foi preso e faz 4 ligações, não é? Beleza. Se o carbono faz 4 ligações, esses 4 ligantes podem ser carbono, como podem não ser. Então, a ideia é o seguinte: desses 4 ligantes, quem é carbono, tá? Então, olha aqui, ó. Se eu pegar esse composto aqui, certo? Como que eu desenho ele aberto para vocês verem
melhor. Ó, como que eu desenho ele aberto para vocês verem melhor. O carbono está no centro. Vou pegar o preto. Cadê meu preto? Achei. Tá aqui. O carbono está no centro e ele tem ligado a ele 3 hidrogênios e 1 bromo. Então vamos interpretar. Sabe aquele carbono que eu coloquei em vermelho? Ele tem 4 ligações. 3 ligações são de hidrogênio. Uma é de bromo, certo? E aí eu te pergunto, número de carbonos ligados. Quem desses 4 ligantes aqui é carbono? Ó, nenhum. 3 são hidrogênios e 1 é bromo. Quando acontecer essa situação, você vai chamar esse carbono aqui de nulário. O que é isso? É como se fosse nulo. Quantos carbonos eu tenho ligado ao carbono vermelho? Nenhum. Nulo. Então eu vou chamar de nulário. Agora olha a segunda situação. Eu tenho esse carbono em vermelho e esse carbono em vermelho. Vamos abrir a estrutura para vocês enxergarem melhor? Um carbono ligado a outro carbono. Quem está ligado nesse carbono vermelho aqui, ó? 3 hidrogênios, ó. 1, 2, 3. Quem está ligado nesse carbono aqui? 3 hidrogênios. Então, eu vou colocar 1, 2, 3. Então, vamos começar? Eu vou chamar esse aqui de carbono 1. E vou chamar esse aqui de carbono 2. Carbono vermelho 1. Quantos outros carbonos ele está ligado? Ué, ele tem 4 ligações. 3 ligações dele são hidrogênios. A outra ligação dele é com outro carbono, não é? Então, quantos outros carbonos o carbono vermelho 1 está ligando? 1. Vamos agora no carbono vermelho 2? Aqui. Quantos hidrogênios ele está ligado? Olha só, 3. A quarta ligação dele é com outro carbono. Vocês estão reparando que tanto o carbono vermelho 1 quanto o carbono vermelho 2 estão ligados um ao outro? Então, eles estão ligados a um carbono só. Os outros ligantes não são carbono. Quando acontecer isso, eu vou chamar ele de primário 1. Agora, olha esse aqui. Vou colocar o carbono vermelho aqui. E aí, vamos ver. Ligado nesse carbono vermelho, eu tenho 2 hidrogênios, olha só. 1, 2. Os outros ligantes são quem? CH3 e CH3. Só que na hora que eu desenho esse CH3 aqui, é como se esse carbono tivesse ligado de novo, olha só. 3, olha só. 3. Agora fica mais fácil de enxergar. Olha o carbono vermelho e responde para mim, com quantos outros carbonos ele está ligado? Ó, vamos interpretar ele. Ele tem 1, 2, 3, 4 ligações, mas é lógico. O carbono é tetravalente, o carbono faz 4 ligações, ele vai ligar 4 vezes. Mas dessas 4, qual delas é de carbono? Ó, carbono com carbono, tá aqui. Carbono com carbono, tá aqui. 2. Carbono com hidrogênio, não conta. Carbono com hidrogênio, não conta. Tá vendo que ele tá ligado a outros 2 carbonos? Quando acontecer isso, ele é secundário. E para terminar, esse aqui. Observa para você ver. Aqui, lembra que esse CH3 quer dizer que esse carbono está ligado com 3 hidrogênios assim, tá bom? Então, esse carbono está ligado diretamente a esse
a esse e a esse. Então, ó, esse carbono vermelho aqui tá ligado 4 vezes. As 4 ligações são de carbono. Vamos abrir para vocês verem aqui, ó, carbono. Aí eu vou colocar CH3, CH3, CH3 e CH3. Reparou que o carbono vermelho liga a 1, 2, 3, 4 carbonos? Quando isso acontecer, ó, quaternário. Se eu tiver quaternário, ó, sendo 4, quando que eu vou chamar ele de terciário? Quando no lugar de um desses carbonos aqui, ó, 1, 2, 3, eu tiver um hidrogênio. Então, ó, resumindo a coisa, o carbono faz 4 ligações. Se ele ligar as 4 ligações e nenhuma delas for carbono, nulário. Se ele ligar a um carbono, primário, a 2 carbonos, secundário, a 3 carbonos, terciário, e a 4 carbonos, quaternário. Então, observa, nulário, não tem nenhum carbono ligado a ele. Primário, ele só está ligado a outro carbono. Secundário, ele está ligado a 2. Terciário, ele está ligado a 3. E quaternário, ele está ligado a 4. Fechou? Perguntas? Peraí, vamos posicionar aqui para as perguntinhas. A Larissa e o João, quando a gente fechou, eles tinham pedido para você repetir a questão do cunhas. Quer ver? Imagina que eu tenho uma ligação aqui e, espacialmente falando, eu quero representar que ela está para frente ou para trás. Porque não necessariamente ela vai estar no plano, né? Se a gente tem uma estrutura orgânica, química, seja o que for, ela vai estar aqui no espaço. Não necessariamente ela vai estar no plano. Então, se eu tenho uma ligação que eu quero representar ela para frente, como é que eu faço para desenhar isso no caderno? Eu coloco cunhas, que é isso aqui, ó. Isso aqui chama cunhas. Se eu quiser pegar esse composto e representar que a ligação está para trás, eu coloco esses tracejados aqui, ó. Então, aqui, ó, essa ligação aqui está no plano, essas 2 ligações aqui estão para frente do quadro, essa tracejada está para trás do quadro, entendeu? A única que está no quadro é essa aqui, ó. Para frente do quadro e para trás do quadro. Então, ó, para frente eu uso a representação cunhas. Para trás eu uso a representação tracejada, que é os tracinhos assim. E se eu quiser representar no plano, eu ponho um tracinho normal, ó. Foi? Larissa e João, entenderam essa questão do cunhas aí agora? E aí, gente, mais alguma dúvida em relação à questão das ligações? O número... Nulário, primário, secundário, terciário, quaternário. A gente vai fazer um exemplo ali também, tá? Tem dúvida não? Podemos seguir. Então, vou fazer um exemplo. Ó, a Thalia falou que não entendeu a diferença de terciário para quaternário. Terciário, o carbono vai estar ligado a 3. O quaternário, ele vai estar ligado a 4. Vamos fazer os exemplos. Quer ver aqui, ó? Vai pegar a parte branca? Esses aqui, Aqui, ó. A gente vai interpretar cada carbono, tá bom? Aí, vamos fazer só esse aqui, só para vocês verem um exemplo, ó. Eu vou chamar esse carbono de 1, esse de 2, esse aqui
de 3, de 4, 5, 6, 7. Esse quadro do Wilson aí é difícil demais. Ele é muito grande. 8 e 9. Vocês estão vendo que eu tenho 9 carbonos nessa estrutura. Então eu vou interpretar e vou classificar cada um deles, tá bom? Então vamos ver. Vamos ver aquele carbono que é nulário, primário, secundário, terciário e quaternário. Então vamos lá. Nulário, carbono que não liga nenhum outro carbono. Primário, aquele que liga a um carbono. Secundário, que liga a 2. Terciário, que liga a 3. E quaternário, que liga a 4. Vamos tentar? Carbono 1. Olha as 4 ligações dele, ó. 1, 2, 3, 4. Ele está ligado a algum carbono? Ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Olha o outro ligante. Carbono. Quer dizer que esse número 1 é primário. Olha só. Ele está ligado só a um carbono, que é esse aqui. Vamos interpretar o 2? Esse 2 aqui está ligado nesse carbono aqui, nesse carbono aqui, e a sua quarta ligação é um hidrogênio. Então, peraí, quantos carbonos que ele está ligado aqui? 2. Então, quer dizer que o carbono 2 é secundário. Viu a ideia da coisa? Agora, eu vou fazer um esqueminha para vocês entenderem melhor. Eu vou apagar todos os hidrogênios da estrutura. Ó. Se não for carbono, você não precisa preocupar, porque nessa classificação só interessa para você aquilo que é carbono. Então, olha tanto que fica mais fácil. Finge que na sua estrutura, na sua prova, você apagou todos os hidrogênios. Olha o tanto que fica mais fácil de ver. Finge então que aqueles hidrogênios todos sumiram, ó. Olha só, carbono 1 está ligado a quantos outros carbonos? Ó, 1, primário. Olha o 2, está ligado a esse e a esse. O 2 é secundário. Vamos no 3. Quantos carbonos que ele está ligado? 1, 2, 3. O 3, então, ele é terciário. Vamos no 4. Está ligado a um carbono, 2, 3, 4. O 4, então, é quaternário, ligado a 4 carbonos. Vamos no carbono que eu chamo de 5, ó. Quantos outros carbonos que ele está ligado? 1, 2. Então, o 5 é secundário, 2. E o 6? Está ligado a quantos outros carbonos? Só esse. Então, o 6 é primário. Vamos lá no 7. O 7 está ligado a quantos carbonos? Só esse. Primário. 8. Está ligado a quantos carbonos? Só esse. Primário. E o 9? Está ligado só a esse carbono. Primário. Você está vendo que não tem nenhum nulário? Nenhum. E quando eu apago tudo que não é carbono, fica mais fácil. Então, olha só. Quando você for pensar em nulário, primário, secundário, terciário e quaternário, esquece as outras coisas. Não pode contar hidrogênio, não pode contar oxigênio, não pode contar bromo, flúor, cloro. Você só conta aquilo que for carbono, tá? Acho que agora talvez tenha melhorado. A gente tem algumas perguntinhas aqui. Tá. Thalia, ela foi colocando ao longo aqui alguns raciocínios. Eu vou ler e talvez à medida com que ela foi mandando as perguntas, ela conseguiu construir o pensamento. Tá. Ó, a primeira que ela mandou, ela falou que não tinha entendido a diferença do terciário e quaternário. E aí depois ela perguntou aqui se o número de ligações são consideráveis somente quando tem carbono com carbono.
Isso. Aí, o carbono vai ter 4 ligações, de qualquer jeito. Peraí, só um minutinho, Jana. Nós vamos encerrar aqui, gente. Quem for mandar pergunta, espera abrir de novo e manda, tá? Por favor.